108 mil empregos perdidos nos Estados Unidos por conta da inteligência artificial e aparentemente esses empregos não voltam mais. Ou 5% deles voltam, o restante não volta mais. Muita gente preocupada com isso, tem gente que ainda não percebeu ainda o tamanho da onda que está vindo. E essa onda ela tem uma característica especial por alguns motivos. O primeiro é que, normalmente, quando você tem uma recessão, por exemplo, né, na crise de 2008, quando os mercados americanos tiveram uma crise de crédito gigantesca lá, e isso impactou várias indústrias. Quando você tem uma recessão, normalmente a produtividade cai junto com os empregos, o poder de compra, né, da população. Nesse caso, teoricamente, essas duas coisas elas podem se descolar. Você pode ter uma produtividade que é cada vez maior, porém a população tem o poder de compra cada vez menor, porque mais e mais pessoas estão desempregadas, estão fora do mercado de trabalho, né? E teoricamente a IA ela consegue fazer, ela em breve ela vai conseguir resolver vários níveis. Então ela vai trocar o desenvolvedor, o desenvolvedor júnior, o desenvolvedor pleno, o desenvolvedor sênior, o gestor de projetos, o gerente de projetos, o estrategista da empresa. E por aí vai. Então, quando você vai perdendo, né, todas essas camadas, o que sobra para o ser humano? O que sobra para o ser humano fazer? Essa é a pergunta de 1 bilhão ou de 10 bilhões de seres humanos, né? Não é nem de 1 bilhão de dólares. É de 10 bilhões de seres humanos. O que nós vamos fazer? E aí aqui cabe questionar o jogo do capitalismo, questionar o jogo da sociedade. Isso aqui que a gente vive é um jogo. É um jogo que tem regras definidas. Se você faz dessa forma, você ganha. Se você faz dessa forma, você perde. É um jogo. O capitalismo é um jogo. Porém, esse jogo, ele não atende a esse formato. A gente está vendo que nesse novo formato de sociedade, nesse novo contexto, esse jogo não faz mais sentido. Você tem riscos de manifestação, você tem risco de violência, você tem risco de guerra civil. São riscos que existem, que acontecem quando a população não tem poder de compra. Então a gente vai precisar se adaptar muito rápido a isso. A gente vai precisar se adaptar muito rápido a esse novo contexto, porque essa onda ela vem com uma velocidade muito forte. Então qual é o jogo proposto, né? E aqui essa é a minha proposta de jogo, em que provavelmente vão surgir outras, mas essa é uma que eu tenho que é o caminho, não vai ter outro jeito. Seguinte, todo ser humano ele tem dois papéis, vamos dizer assim. Ele tem um papel como produtor, uma coisa, é encaixado na economia produzindo. E o outro papel do ser humano é o consumidor. Ele consome ali serviços. Hoje em dia a gente tem um ciclo que é bem desconectado, né? Então eu vou pro meu trabalho, produzo lá, depois eu vou para minha casa e consumo coisas. Eu vou viajar e consumo. Então são duas coisas bem desconectadas. Porém, conforme a tecnologia evolui e eu me desprendo dessa necessidade de estar indo pro meu trabalho produzir, o que nos resta, que a IA não pode substituir mesmo, é consumir. Eu tenho necessidades como ser humano, eu tenho necessidades e eu preciso consumir comida, moradia, viagens, experiências. Não tem como a IA viver uma experiência por mim. Ela pode viver a experiência por ela,
mas a experiência que eu quero, as coisas que eu quero, as necessidades que eu tenho, só eu. E são essas necessidades dos seres humanos que movem toda a indústria do planeta Terra. Não existe uma indústria que esteja desacoplada de uma necessidade do ser humano. Se não tem nenhum ser humano por trás querendo alguma coisa, precisando de alguma coisa, não faz sentido aquela indústria, aquele esforço. A economia ela é movida por humanos. Então, a gente tem um papel crucial, importantíssimo e saboroso de ser consumidor. Nós somos os consumidores, nós movemos a indústria. São necessidades humanas que movem a indústria. Então, essa característica do ser humano, ela não vai para lugar nenhum. Eu ainda estou prestando serviço para humanos. E o humano é uma peça essencial como consumidor. Então, nesse novo mercado, nesse novo contexto, nesse novo cenário, nessa nova era, o ser humano ele tem o seu papel garantido como consumidor e a gente precisa otimizar esse papel. Então, quando eu falo, né, que busco sócios, é para esse novo jogo em que um aspecto, as pessoas que estão jogando, elas têm uma participação societária ali no jogo, né? Então a ideia é ter uma associação, ter uma participação societária nas pessoas que estão participando. E dentro disso entra uma característica muito importante que é cabe a nós, como seres humanos, exigir a minha participação no jogo. Cabe a nós exigir a nossa participação no jogo. Não cabe a nós ficar esperando que os bilionários, ou as empresas, ou o governo resolva. Não, eu como consumidor, eu tenho o poder de decisão e eu posso escolher de quais produtos e serviços eu consumo. E isso move tudo. Isso, em larga escala, move tudo. Por isso, o poder da associação, o poder do conjunto, o poder do coletivo. Então, a solução para o problema da IA é o seguinte. Primeiro, vamos nos unir. E aí, como a gente vai se unir, Emanuel? Isso é o que todo mundo quer fazer, mas meio que ninguém consegue. Como a gente vai se unir a gente faz o sign-up, né? Se inscreve numa plataforma que vai nos manter ativos ali em termos de quais são as necessidades que você tem, o que você está, né? O que você está precisando, quais são os serviços que você já prestou, quais são os serviços que você pode prestar. Às vezes eu consigo te conectar com alguém que está precisando de você também. E vai fazer essa conexão. E aí que está o pulo do gato. Uma vez que eu estou envolvido nisso, eu começo a consumir produtos e serviços que estão alinhados a esse jogo. Eu priorizo, não precisa ser pular de um barranco, pode ser uma transição mais suave, e esse é o objetivo dessa proposta, é que a transição seja mais suave, ao invés de a gente ter uma guerra civil, e que também por si só não resolve, porque eu ainda assim eu preciso resolver a equação da sociedade. Ao invés de eu ter toda essa ruptura, eu posso fazer isso de uma forma mais gradativa, gradual e suave. Então, eu passo me conecto, me inscrevo nessa plataforma, nessa associação de seres humanos que querem jogar juntos, querem ter suas necessidades atendidas e querem ser uma parte ativa dessa tomada de decisão, daquilo que eu preciso. Eu quero ter uma voz naquilo que eu preciso para que as minhas necessidades sejam atendidas. Esse é o papel de todo governo, toda empresa e toda religião, atender necessidades humanas. Então eu me inscrevo nessa plataforma, eu
engajo nessa plataforma, respondo perguntas diárias sobre o que eu estou precisando, tal. Eu dou sobre o que eu estou produzindo, sobre quais são as minhas prioridades. Essa plataforma ela começa a me entender melhor, me conectar com pessoas que têm necessidades compatíveis com aquilo que eu posso oferecer e me conectar com pessoas que podem atender também as minhas necessidades. Então é uma via de mão dupla. E aí o terceiro ponto é, dentro dessa plataforma, a gente vai começar a lançar negócios. Porque a IA ela não permite com que qualquer pessoa lance qualquer negócio muito fácil, vibe coding, tudo muito perfeito. Então a gente vai usar a inteligência artificial para criar novos negócios, criar novos serviços, resolver, solucionar dores, solucionar demandas. E aí eu começo, como consumidor, eu migro o meu consumo de empresas que são do formato capitalista para empresas que são desse novo formato. E esse terceiro passo muda o jogo inteiro. Muda o jogo inteiro. Porque a hora que eu escolho consumir aqui versus consumir lá, e aqui tem um pool cada vez maior de serviços e eventualmente produtos, pode ser o que for. O governo mais poderoso, a empresa mais poderosa, as pessoas mais poderosas, elas têm que parar e ouvir. Elas têm que jogar o jogo também. Então não começa top-down. Não começa lá em cima, tomada de decisão estratégica. Não. Começa nós aqui tomando uma atitude, tomando uma decisão e fazendo um posicionamento. Plantando uma semente dia a dia. Essa semente elas vão começar a crescer no formato de novos serviços, novas ofertas, novas questões que são resolvidas, novas demandas atendidas. Isso vai se fortalecendo cada vez mais. Então, a ideia com a IA não é que todo mundo saia desenvolvendo o seu próprio sistema. A ideia com a IA é que a gente desenvolva todas as novas soluções do zero, de uma forma que eu seja um participante, eu seja dono também dessa solução. Eu não preciso mais ficar contratando alguém, pagando o premium do lucro, da distribuição de dividendos, que vai ser uma acumulação de capital. Eu não preciso mais pagar aquilo, eu mesmo desenvolvo aqui em casa. Uma vez que está desenvolvido entre a gente, essa solução está atendida, não precisa ficar outras pessoas desenvolvendo. Elas acessam essa solução. E aí entram matemáticas, né, do custo, mas a princípio a minha visão é que tudo que é escalável, a ideia é ter tudo num custo único. Você tem um custo único que é engajar com a rede e dentro desse custo único, isso cobre todos os serviços e produtos que você consegue consumir dentro de um dia. Então você tem acesso a tudo que você precisa, engajando com a rede, participando com a rede. Faz sentido? E aí você escolhe onde você quer dedicar o seu tempo. Aí você escolhe aonde você quer dedicar o seu tempo. O que está fazendo sentido para você engajar e tudo mais. Você só tem 24 horas no dia. E num cenário ideal, você pode escolher aí quais são os serviços que você vai usar. E esses serviços cobrem a vida dos seus sonhos. Então, todo mundo trabalha, faz a sua parte ali, engaja ali. A plataforma faz a conexão de cruzar pessoas com demandas compatíveis. E a partir disso, isso destrava a abundância para o planeta inteiro, né? Teoricamente, a gente tem potencial produtivo para resolver todo mundo. A gente tem pessoas que estão precisando de casa num lado e tem casa sobrando no outro. A gente tem
alimento suficiente para a população do planeta Terra inteiro. A gente ainda tem pessoas que passam fome e tudo mais por uma falha, né, nesse mecanismo de distribuição. Mas esse é o caminho para resolver isso. Então, se você conhece alguém que está com ansiedade por conta da IA, ou se você conhece alguém que está para ser impactado por isso, compartilhe esse vídeo. Eu estou documentando aqui, né, a minha jornada e a minha evolução também nesse conceito. Então, estou usando o Cloud Code aqui para me ajudar a desenvolver isso, e meu objetivo é que essa semana a gente já consiga receber novos associados, e nomeei esse projeto como Realeza porque que qualquer nome é o de menos, porque o ChatGPT está aí nos mostrando isso. Anthropic, outro nome que não é tão simples assim, mas estão aí, né? E o segundo ponto da razão desse nome tem uma simbologia, né? A realeza é a família real do planeta Terra. Então, essa associação, esse novo formato, a ideia é que a gente tem aí o nível máximo de honra do planeta. Então, seremos uma grande família, independente de nacionalidade, independente de religião, seremos uma grande família e vamos finalmente jogar o jogo juntos, né? E eu acredito que essa transição entre o indivíduo, jogar como indivíduo, né? Você se identificar como um indivíduo e você se identificar como parte dessa família, da família real do planeta Terra, essa transição em que eu passo a jogar o jogo mais no coletivo e menos no individual, desde Jesus, né? É essa transição que está sendo buscada. Porém, agora a gente está vivendo num momento, chegou a hora finalmente, em que a gente está vivendo num momento em que isso é possível. Dado o empurrãozinho da IA, dado o ganho de consciência, chegou a hora, graças a Deus, graças a um conjunto de fatores. Então a gente estamos envolvidos no momento mais maravilhoso, crítico, importante da humanidade. Aquele em que a gente para de jogar num formato de acúmulo, de eu vou proteger o meu aqui, vou acumular o máximo possível, e a gente passa a jogar no vamos compartilhar o máximo possível, vamos nos ajudar, cada um faz a sua parte e a gente consegue ter um planeta de abundância, um planeta em que está todo mundo focado em se ajudar e ter a sua vida. Então, o pulo do gato aqui é que conforme eu faço essa transição, não é só as pessoas que têm pouco que vão se beneficiar. Não, todo mundo vai se beneficiar, literalmente, porque a partir do momento em que eu faço a transição e eu passo a jogar mais no coletivo, todo mundo sai ganhando em termos de mais liberdade, de poder sair na rua, fazer o que quiser, tá ajudando um projeto hoje e decidir largar e ajudar outro projeto amanhã, ter mais liberdade e saber que as coisas elas vão continuar rodando, o mundo vai continuar rodando, o mundo não vai cair do barranco se você parar de fazer aquilo que você está fazendo. Então, no futuro, as pessoas vão olhar para trás e vão falar assim, nossa, eu agradeço, eu honro os meus antepassados porque eles eram escravos. Eles eram escravos de um sistema. E todo mundo, não só os pobres, não só os ricos, todo mundo é escravo do sistema atual. E nesse novo formato, nessa nova era, a gente passa a ter aí a gente conquista a nossa liberdade, de fato, de eu poder ser quem eu quiser. Se eu quiser sair na porta aqui, viajar amanhã e chegar num novo lugar e tudo mais, eu estando plugado nesse jogo, eu sei que eu estou bem assistido. Então, finalmente, a gente vai abrir aí para que mais pessoas se descubram, se encontrem, cheguem nesse novo formato de viver a vida. Então, estou buscando sócios, comenta aqui se você tem
Alguma dúvida? O que você acha? Se você não sabe o que comentar, comenta só eis-me aqui, eis-me aqui. Compartilhe esse vídeo com quem estiver precisando e até a próxima. Valeu, fui!